Seja muito bem-vindo ao workshop A Petição Perfeita. Se você está aqui comigo, eu tenho certeza que você já passou pela dura experiência de fazer uma petição, muitas vezes com bons argumentos e provas, e na hora da decisão receber aquele indeferimento padrão, bem genérico. E o pior, apesar de ser uma decisão padrão, igualzinha a todas as outras, ela não foi rápida para você poder agravar ou tomar alguma outra providência. Você esperou um tempão para, no fim das contas, ter a sensação de que o juiz sequer leu a sua petição. E aí você tem que levar essa notícia para o seu cliente, que simplesmente não entende. Na verdade, você também não entende e é até difícil explicar para ele por que o juiz não deu o que você pediu, já que parecia tão claro. Eu sei que a justiça tem os seus problemas, e não são poucos, mas em 12 anos trabalhando como assessor na Justiça Federal, eu posso te garantir que há muito que você pode fazer para reverter esse quadro. E é isso que a gente vai aprender neste workshop. Mas antes, eu quero que saiba que esse problema não acontece só com você. Recentemente, eu dei um treinamento para o Ministério Público de Santa Catarina e um dos pedidos expressos do setor de capacitação foi exatamente o ensino de ferramentas que melhorassem a comunicação e trouxessem mais clareza e força argumentativa às peças. Ou seja, decisões genéricas, leitura superficial e demora na tramitação também eram problemas por lá. Na verdade, quase todos os nossos clientes relatam a mesma coisa. Ano passado, por exemplo, reformulamos toda a documentação da Gerência Corporativa Jurídica do SESC Minas e treinamos os advogados com foco nesse mesmo objetivo. O que acontece é que uma petição realmente efetiva não depende só do conhecimento jurídico. Isso, muitas vezes, os advogados até têm. Também não depende só de escrever bem. É preciso técnica e estratégia para se pensar e dispor os elementos textuais e visuais em uma peça de modo a potencializar e dar clareza aos seus argumentos jurídicos. E eu não estou falando aqui de petições coloridas, cheias de ícones ou feitas em programas complexos e desconhecidos, ou ferramentas de design que demandam uma curva de aprendizado muito grande. O que eu vou ensinar é acessível a qualquer advogado que trabalhe com petições no Word ou em qualquer editor de texto. É por isso que, seja você um advogado mais experiente ou recém-formado, da área criminal, civil, previdenciária, trabalhista, tributária, não importa. Você passa pelos mesmos desafios quando submete uma petição ao judiciário. E o que você vai aprender hoje aqui será extremamente útil para a sua prática diária. Útil não, essencial se você realmente busca alcançar resultados expressivos na sua advocacia contenciosa. Uma vez um aluno me disse uma frase que me marcou. Se um pedido é julgado improcedente, ou o autor não tinha direito, ou o juiz não entendeu o que ele estava pedindo. Ao final deste workshop, nós eliminaremos de uma vez por todas a segunda opção. Mas antes, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não acredito em fórmula mágica. Embora muitos alunos e seguidores me relatem diariamente estarem conseguindo resultados extraordinários, como decisões mais rápidas, mais deferimentos de tutela, mais provimentos de recursos, eu quero focar neste outro depoimento, porque ele significa muito para mim. Para quem não é advogado, talvez pareça uma bobagem, algo que deveria ser natural, mas só o advogado sabe como é sentir que todo o seu trabalho não foi em vão e está sendo analisado com o cuidado que merece. Que as horas que passa em frente ao computador, elaborando uma tese, não são horas desperdiçadas. Só o advogado sabe que a verdadeira justiça não consiste apenas em ganhar, mas em obter uma resposta adequada e em tempo razoável do judiciário. Isso deveria ser a regra, eu sei, mas infelizmente não é. É por isso que a petição perfeita não é aquela que eu acho bonita ou aquela que tira 10 na OAB. A petição perfeita é, antes de tudo, uma petição eficaz, que ao comunicar bem a sua tese e potencializar os seus argumentos jurídicos, acelera o processo e aumenta as suas chances de êxito. É importante frisar que este workshop tem um pouquinho de teoria, mas é extremamente prático. Isto é, ao terminar esta aula, você será capaz de aplicar o que eu ensinei em suas petições. Aliás, eu quero fazer um compromisso com você. Talvez você esteja desconfiado por acreditar que nada que fará será capaz de mudar essa realidade. Mas se você ficar comigo até o fim deste workshop,
e aplicar os conceitos que eu te ensinar nas suas petições, eu te garanto, você vai perceber rapidamente, na prática, uma melhora expressiva, com decisões mais rápidas, menos genéricas e mais favoráveis. E é por isso que eu quero que você volte e me conte aqui mesmo nos comentários da aula ou lá no meu Instagram os resultados que vier a ter. E quem sou eu para falar com você sobre a petição perfeita? Bom, o meu nome é Júlio Xavier, como eu falei, eu sou assessor na Justiça Federal há 12 anos, mas antes disso eu me graduei, me pós-graduei em Direito pela Universidade Federal Fluminense. E nesses 12 anos, trabalhando como assessor e analisando petições, eu percebi que a maneira, a organização das peças, a formatação, a apresentação das informações jurídicas, da tese, dos argumentos, muitas vezes dificultavam ou ajudavam essa análise. E isso implicava tanto o tempo de tramitação, a rapidez dessa análise, como também as decisões. E a partir daí eu comecei a estudar esse assunto, entrei no estudo do design, da tipografia, da ciência cognitiva e criei o Instagram Tipografia Jurídica, que hoje é uma empresa que também presta consultoria em projetos de identidade tipográfica para escritórios de advocacia e outras instituições, como eu já mencionei, Ministério Público, o SESC e outros. Hoje eu também sou professor de pós-graduação e palestrante, então nós damos palestras para instituições de ensino, treinamentos para escritórios e outras organizações e o curso Tipografia Jurídica, que hoje já conta com mais de 4.500 alunos, um curso idealizado e criado por mim, no qual eu sou professor. Então aqui estão alguns dos nossos clientes, alguns lugares com quem eu já trabalhei, que a tipografia jurídica já passou e já ensinou isso que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Mas aqui nesse momento talvez você esteja me perguntando, tudo bem, eu entendi o que você falou, a sua experiência, eu percebi que muita gente está interessada nesse assunto, mas até que ponto a minha petição influencia mesmo? Até que ponto o que eu faço, o que eu coloco ali, vai mudar esse desfecho, vai mudar essa análise, esse tempo? Até que ponto? E aí eu trago para vocês aqui um artigo da Universidade de Michigan, um artigo muito interessante, chamado If it's hard to read, it's hard to do. Traduzindo aqui, uma tradução livre, se é difícil de ler, é difícil de fazer. E o que os pesquisadores descobriram com esse estudo? Bom, sobre o que é o estudo, Eles deram a dois grupos de participantes instruções para realizar a prática de exercícios físicos, flexões, barras, abdominais, exercícios físicos. E para um grupo, essas instruções estavam em uma fonte legível, estavam bem organizadas, bem claras, e no outro grupo estava com uma informação mais desorganizada e menos legível. Tá? Então eles fizeram só isso para depois aplicar um questionário de perguntas. E olha só que interessante que eles descobriram. O grupo da fonte fácil, da leitura fácil, o grupo da leitura mais agradável, quando eles perguntaram qual é a sua disposição para realizar esses exercícios, em uma escala de 1 a 7, eles responderam 4,5 de média. Já para o outro grupo, da fonte de baixa legibilidade, eles fizeram a mesma pergunta. Qual é a sua disposição para realizar esses exercícios? Isso antes mesmo de realizá-los, tá? E eles chegaram aqui a uma pontuação de 2,9, de 7. Então, uma pontuação bem mais baixa. O que significa dizer que o grupo que recebeu a informação, o questionário com uma menor legibilidade, se sentiu menos tendente a praticar aqueles exercícios. E mais impressionante ainda, nessa outra pergunta, eles perguntaram: qual é o tempo que vocês esperam, qual é a expectativa de tempo que vocês acham que vai durar esses exercícios que nós passamos aqui nesse formulário? O grupo da fonte fácil, da legibilidade, disse 8 minutos, em média, enquanto o grupo da fonte difícil, da leitura difícil, estimou praticamente o dobro, 15 minutos para fazer esses exercícios. Por outra perspectiva, colocando aqui em gráfico, olha a diferença, praticamente o dobro do questionário com boa legibilidade para o que tem baixa legibilidade, e a disposição também para realizar esses exercícios muito maior para o grupo que pegou o formulário, o questionário com a fonte de boa legibilidade. Então eles chegaram ao conceito que hoje a gente chama de fluência cognitiva.
que a gente poderia resumir como: quanto mais fácil é o processamento de uma informação, melhor é a percepção sobre a própria informação, né? Se percebemos algo como simples e fácil, temos mais tendência a acreditar naquilo. E além, né, no caso ali, não só a acreditar, como a fazer. Olha só que interessante, que descoberta interessante. E isso é o que eu gosto de chamar, o que eu apelidei de o condicionamento da predisposição. Ou seja, o formulário, a sua petição, tem o poder de já criar uma predisposição, de condicionar essa predisposição. Então, se um formulário fácil ele gera essa sensação de que o exercício é mais fácil, de que o tempo para realizá-lo é menor, a sua petição também pode gerar essa mesma sensação de que ela é mais fácil de analisar, de que o direito é mais verossímil. Então existe uma tendência maior e a gente vai explicar isso com muito mais calma e em muito mais detalhes ao longo da aula. Então vejam esse exemplo, esta sentença que não é fictícia, ela é uma sentença real de um caso famoso, inclusive de uma juíza de São Paulo, uma sentença criminal. E o que você pensa desta sentença, tá? Deste layout, dessa escolha e dessa organização que a gente está vendo aqui? E esta sentença aqui é de um juiz trabalhista do Sul, que é aluno nosso, que aplicou as nossas técnicas numa sentença e hoje ele usa como padrão lá na Justiça Trabalhista do Sul. Então, aqui colocando em perspectiva, lado a lado, para vocês fazerem essa reflexão. Agora, quão agradável lhe parece esta leitura? Essa aqui é uma petição que eu leio no meu dia a dia. Para quem é previdenciarista sabe, já deve ter matado INSS. Tá? Eu já até conversei com procuradores do INSS, eles me falam que existem algumas limitações do sistema, mas o fato é que é assim que as petições chegam para a gente. E esta outra aqui, essa aqui no caso, é de um procurador municipal, lá de Belém, que também é aluno do curso e também aplicou o que a gente vai ensinar aqui. Tá? A gente está falando de condicionamento da predisposição. Então, vamos pensar sobre essa perspectiva. E, por fim, quão profissional este advogado aqui lhe parece. Também uma petição real de um caso concreto. Tá? E este outro profissional, quão profissional ele te parece, este outro advogado. De novo aqui em perspectiva, fazendo uma comparação das duas. Então, tome nota. A forma e o conteúdo de uma mensagem são indissociáveis e se confundem. Como assim? Na verdade, a gente não consegue separar muito bem a forma do conteúdo. Há pesquisas, inclusive do setor de alimentícios, de que o consumidor ele não consegue distinguir muito bem, com clareza, a qualidade de um produto da sua apresentação. Então há uma tendência a ser muito influenciado pela embalagem. Há várias pesquisas sobre esse assunto e a gente tem essa tendência, quando a gente está falando, quando a gente está percebendo, as duas coisas estão muito interligadas. Então a forma vai afetar demais o conteúdo da sua petição. Tá? E aí, indo além, eu vou falar que não só da mensagem, forma e conteúdo são indissociáveis, não só no texto, na sua petição ou no formulário. A gente está aqui gravando num estúdio com áudio profissional, com câmera de alta qualidade. Agora imagina se eu tivesse passando essa mesma mensagem para você numa webcam, com aquele microfone sofrível, com uma iluminação baixa. Certamente, a esta altura, você já teria ou abandonado esta aula, falar, não é possível, quem é essa pessoa para me ensinar alguma coisa sobre petição perfeita? Porque vocês dariam menos credibilidade à minha mensagem. Então, esse paralelo é ótimo. A credibilidade envolve demais a forma, a própria credibilidade da mensagem. Tá? Tanto que um juiz com quem eu conversei uma vez, o Thiago Scherer, ele fala, eu acredito que o domínio da forma vai favorecer o domínio do contexto, da mensagem, do conteúdo. O domínio da forma favorece demais o leitor. O Thiago é um juiz, é colega da Justiça Federal também, só que lá do Sul, e a gente fez uma live uma vez no Instagram e a gente estava conversando com ele, e ele foi mais um dos juízes que ratificou a importância da forma, da organização do conteúdo, do pensamento da informação jurídica em uma petição para um êxito maior nos pedidos. E aí você pode me perguntar, Júlio, então este é um workshop sobre a forma, a aparência da petição?
e eu vou te responder que não, tá? Porém, também, né, quer dizer também. Por quê? Porque quando você se preocupa com a informação, quando você melhora o pensamento sobre a informação, naturalmente a qualidade estética, a aparência da sua petição vai melhorar. Então, se você perceber aqui as petições dos nossos alunos, você vai se dar conta de que, ao organizar a informação, ao trazer clareza, ao utilizar recursos gráficos e recursos da disposição dos elementos textuais, naturalmente, sem tanto esforço assim, a aparência melhora e a petição ganha um aspecto profissional e de grande credibilidade. Tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu passei um dia inteiro fazendo essa organização, porque nós temos muitos alunos que enviam petições de alta qualidade para a gente. Eu trouxe só algumas aqui, essa, por exemplo, é belíssima, né? Então, isso aqui é resultado, tá? Há uma grande correlação, né, e causa e consequência. A gente consegue, ao aplicar isso, a petição já vai ficando mais bonita. Então, antes de prosseguir na nossa aula, eu quero te dizer sobre o que este workshop não é. E ele não é sobre petições informais, enfeitadas demais, cheias de ícones e cores, como vocês já devem ter visto por aí, por exemplo, no Instagram, na internet, no YouTube. Ele também não é sobre programas complexos que demandam uma curva de aprendizado muito grande e roubam tempo dessa rotina já apertada do advogado. E ele também não é sobre visual law, pelo menos não como vocês costumam ver por aí, que está muito ligado com essa questão dos ícones e das cores. A gente vai sim falar dos elementos visuais e como eles podem beneficiar a sua petição, mas definitivamente este não é um workshop sobre visual law. Então vamos começar falando sobre a ergonomia visual, que é muito além da aparência. Eu estou com um exemplo aqui que ficou famoso, e a gente vai falar porque ele ficou famoso logo à frente, mas eu tenho certeza que você nunca viu essa petição aqui que eu estou mostrando, que você se espantou um pouco. Olha, que isso? Existe petição assim? Pois é, existe. E esse é o primeiro princípio da nossa petição perfeita. A ergonomia visual é o primeiro princípio da petição perfeita. E a ergonomia visual, trazendo esse paralelo aqui para a ergonomia postural, ergonomia em sentido amplo, é o conforto que a gente tem ao ler um documento. Esse conforto pode ser um conforto normal, como quando você senta numa cadeira normal, uma cadeira de escritório normal. Ele pode ser um conforto muito bom quando você senta, fazendo um paralelo, numa cadeira muito confortável, ergonômica, com apoio lombar, apoio de cabeça. Ou ele pode equivaler a um banquinho. E num banquinho, ele pode ficar tão desconfortável, mas tão desconfortável que você não vai conseguir trabalhar muito mais do que meia hora, do que uma hora, sem sentir uma baita dor e precisar, por exemplo, parar e descansar. Então, os extremos, no extremo da falta de ergonomia visual, ou da ergonomia postural aqui no caso, isso realmente influencia e prejudica o trabalho. E aí, quando falta ergonomia visual numa peça, no extremo, assim como no extremo ali do banquinho, o que acontece? Casos como esse aqui que a gente está lendo, de um advogado, de um juiz que mandou o advogado emendar a petição inicial. E sem entrar no mérito se a gente concorda ou não, se o juiz pode ou não pode fazer isso, embora a gente possa falar aí de princípios do processo, colaboração, etc. E realmente se há uma dificuldade muito grande em fazer uma análise, a gente poderia invocar algumas questões assim, mas tirando esse juízo de valor, o fato é que acontece, e tem acontecido cada vez mais, porque a gente tem visto um aumento do rigor, tá? E acredito até que por conta do trabalho que o Tipografia Jurídica vem desenvolvendo também, jogando luz sobre a importância de se ter peças ergonômicas visualmente. Então aqui são outros dois exemplos que não se parecem com aquele lá de trás, todo colorido e exagerado, que você talvez não se identifique, mas que também tem baixíssima ergonomia visual. Falta de margens, marca d'água com pouca transparência, falta de espaço em branco, falta de respiro, linhas longas, falta de contraste, falta de hierarquia, enfim, uma porção de coisas que a gente vai aprofundar que tornam essas petições bastante ilegíveis, com pouquíssima legibilidade, com pouquíssima ergonomia visual. Então, no extremo do banquinho,
a gente tem esse ponto do gráfico. Vocês viram que eu gosto de organizar as informações também de maneira visual, porque elas dão também muito, facilitam muito a compreensão, né? Então aqui, eixo X mais difícil, mais fácil, eixo Y mais compreensível, né? Mais inteligível, menos inteligível. Então se está muito pouco inteligível, muito pouco legível, a análise fica muito difícil. E nesse extremo lá de baixo, o que acontece? O juiz não entende o que foi pedido, o juiz determina uma emenda, né? Então isso predispõe a tal ponto que é como você sentar no banquinho e não conseguir trabalhar. Nesse ponto vermelho é impossível realizar um bom trabalho naquela petição. Então aqui estão os exemplos de petições que ensejam esse tipo de situação. Agora tem uma outra ponta, lá do outro lado, que são as petições que colaboram e facilitam a análise. Então elas estão ali no eixo Y como muito inteligíveis, como muito fáceis de analisar, né? E aí no eixo X elas estão como muito fáceis. Elas realmente agilizam e favorecem uma correta análise e decisão. Só que no meio desse caminho existe uma enorme zona, uma enorme quantidade, que é onde está a maior parte das peças, que eu chamo de a zona cinzenta. Por que ela é a zona cinzenta? Porque é o que a gente vê, acho que mais de 90% das petições estão aqui. Elas não vão predispor o juiz tão negativamente a ponto dele determinar uma emenda, mas também elas não vão colaborar e trazer resultados diferentes. São petições como essa, petições daquela formatação tipo a BNT, aquela petição que parece um TCC, uma monografia. Então ela realmente não vai além. E por que a gente quer ter petições que facilitam a análise, Júlio? É para facilitar o trabalho do juiz, mas ele já não ganha muito para isso? Eu ainda tenho que assistir a um workshop para me preocupar com isso? Bom, aí é uma questão de estratégia. Porque se é difícil de ler, é difícil de fazer. Então, se é difícil de analisar, certamente será mais difícil de decidir e o pior, difícil de decidir a seu favor. E isso tem relação com o conceito de desconforto cognitivo. Nós falamos de fluência cognitiva e agora eu vou trazer rapidamente o conceito de desconforto, trazido pelo Daniel Kahneman, um ganhador do Nobel, um psicólogo e economista, que ele diz que quando você se sente tenso, tem maior probabilidade de se mostrar vigilante e desconfiado. Logo, uma leitura com baixa ergonomia, que te faz ficar com o rosto franzido, com dificuldade, dentro daquele conceito de fluência cognitiva, vai te fazer ter menos crença, menos credibilidade para aquela tese. Isso vai influenciar. Então é por isso que você precisa sim se preocupar em facilitar a análise. E falando de conforto e desconforto cognitivo, eu vou trazer aqui alguns estudos que corroboram o que eu estou falando para vocês verem o nível da importância do reflexo, da reverberação do conforto cognitivo para o processo de tomada de decisões. Esse primeiro é muito interessante, não sei se vocês já viram, que é sobre a concessão de condicionais em processos criminais, em audiências realizadas por juízes em Israel. E para resumir, vocês estão vendo ali 3 pontinhos vermelhos, em que são os picos de concessões de condicionais ao longo de um dia, que é o nosso eixo X, o eixo de baixo. E eles descobriram que há 3 picos ao longo do dia, quando eles estavam analisando quantas condicionais eram concedidas, e depois desse pico, as concessões iam caindo até chegar a um número muito baixo, a um percentil quase próximo a 0. E aí eles eliminaram vários fatores e chegaram a uma conclusão realmente impactante, de que esses picos coincidiam com os horários pós-refeição. Ou seja, juízes saciados e satisfeitos ficavam com mais bom humor e, portanto, mais tendenciosos, mais tolerantes, mais predispostos, mais condicionados a dar uma decisão favorável. Eles chegaram a eliminar alguns dos fatores de confusão que poderiam acontecer. Se vocês pegarem esse estudo, vocês vão ver. Por exemplo, quantos meses esses apenados já haviam cumprido. Então eles mostraram ali, os apenados que tinham cumprido de 4 a 12 meses, se eles estivessem entre os 3 primeiros, eles tinham 60% de chance de uma condicional. Nos 3 últimos, eles tinham apenas 27%.
Se eles tivessem cumprido mais de 37 meses e estivessem entre os 3 primeiros, 63%, entre os 3 últimos, 9%. Então, uma coisa extremamente assustadora. Se você é advogado criminalista, deve estar ainda mais assustado. Eu, inclusive, usaria isso para sustentações orais e teses, porque é muito interessante como a subjetividade na decisão, influenciada por fatores extrajudiciais, não jurídicos, e é um estudo emblemático para mostrar o efeito do desconforto cognitivo. Que desconforto? A fome, o cansaço, porque não é só fome, tem um intervalo quando você come. Então, você está mais descansado, né, mais saciado, e aí o tempo vai passando, você vai ficando cansado e vai aumentando o seu desconforto cognitivo. Para não dizer que é um estudo isolado, nós temos estudos falando da influência do clima, de quanto mais calor lá nos Estados Unidos, 207 mil decisões que foram analisadas aqui, menos eram as concessões de asilos e alguma coisa assim nesse sentido. Então, de novo, uma influência. E aqui nós temos um outro artigo mostrando como quando o time de futebol de coração do juiz lá nos Estados Unidos perde, isso afeta as decisões no início da semana, logo após aquela ocorrência. Então eu quero que você tome nota de que a falta de ergonomia visual, a falta de legibilidade, a dificuldade de compreensão gera desconforto cognitivo. E assim como a fome, o calor e o mau humor impacta negativamente a comunicação e o processo decisório. Então, embora sejam coisas diferentes, né, você não vai controlar a fome, você não vai controlar o horário que o juiz vai decidir, não vai conseguir controlar essas coisas, a sua petição ela tem o mesmo efeito e a sua petição você tem a capacidade de controlar a ergonomia visual dela. É o que eu chamo de facilitar para persuadir. Esse é o conceito. Então, o que vai colocar a sua petição aqui? Vai tirar a sua petição daquele lugar comum, daquelas petições que talvez não recebam emenda, talvez você nunca tenha recebido uma decisão de emenda ou alguém mencionado isso para você, talvez você até goste da sua peça e ache que ela é boa, talvez ela até seja realmente boa, mas o ponto é como ela pode ficar realmente ótima e fazer diferença, trazer resultados melhores. O que vai colocar a sua petição aqui, nessa faixa verde? E o que vai colocar a sua petição ali e colocar ela realmente em outro patamar, uma petição que realmente muda o jogo, favorece a análise, melhora os seus resultados, é o design da informação. Claro, não só o design da informação, também a ergonomia visual, tá? E ergonomia visual não diz respeito só a ter uma fonte legível, tem vários princípios que a gente vai falar aqui ao longo dessa aula, mas sem dúvida o segundo princípio da petição perfeita é o design da informação. Então percebam que aqui mesmo, ao longo desta aula, eu já fiz uso do design da informação, porque eu gosto muito de traduzir as ideias de uma maneira que elas fiquem mais compreensíveis para vocês. Então aqui, nesse artigo lá do início que a gente conversou, ele vinha com as informações ali numa espécie de uma tabela, colocando ali o número de minutos, né? 8.23, 5.61, 15.1. Quando eu resolvo fazer um gráfico com essa informação, tirar essa informação daquelas linhas e colocar numa outra perspectiva, esse gráfico ele tem duas funções principais. A primeira fica mais compreensível, então fica mais evidente, essa perspectiva é melhor para você. E segundo, ele tem mais força, mais impacto, porque essas barras dão uma sensação de gradação muito mais evidente, muito maior do que simplesmente o número numa linha. Então, trabalhar com o design da informação, que não é só elemento visual, também são os elementos visuais, trazem essas características de facilitar a informação e trazer potência, força argumentativa também para essa informação. E como é que a gente pode usar o design da informação no direito? A gente trouxe um exemplo ali da minha aula, como eu utilizo isso. Eu também fiz aqueles gráficos X e Y, mostrando ali algumas outras informações. Mas e no direito, Júlio? Bom, essa aqui é uma petição de gratuidade de justiça, não uma petição, né? Uma folha de uma petição falando sobre gratuidade de justiça, que é o clássico que eu recebo no dia a dia. Então vem aqui falando do direito fundamental, da Constituição, e percebam que agora eu vou começar a abranger um pouco mais. Eu vou falar também de como essa informação é colocada. O objetivo aqui
não é trabalhar com matéria jurídica, não é a gente fazer essa discussão, até porque existem muitas realidades e áreas diferentes, mas eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar o meu raciocínio. E aí cita uma legislação, cita aquela a lei 1060, e aí fala ali de um monte de coisa, tem vários destaques ao longo da peça. No caso subjúdice, está lá no quarto parágrafo, e aí vem uma menção ali dizendo que tem a declaração de pobreza, uma renda de R$ 5.000, que não tem recursos financeiros, enfim. É uma petição que poderia ser uma petição comum que eu recebo no dia a dia. E o que é aplicar o design da informação, por exemplo, a uma folha assim, a um pedido de gratuidade da Justiça? Aqui eu fiz uma reformulação. A gente vai falar sobre tudo que está acontecendo aqui, que não é só a reformatação, o redesign. Existem várias coisas acontecendo aqui nessa página de petição, e eu não vou exaurir agora, mas o fato é, em vez de começar falando ali da legislação, de um monte de coisa, eu já trouxe uma informação muito mais concreta, muito mais clara, dizendo ali que ela tem um tratamento específico para um filho autista, que a renda que sobra é assim, e aí tem uma tabela que traz muito mais clareza, que fica muito evidente os gastos, quanto sobra. A gente poderia falar também, eu já mencionei isso até em outras ocasiões, eu às vezes lá na Justiça Federal, eu recebo pedidos de gratuidade da Justiça com o advogado mencionando decisões do TJ. E a gente sabe que as realidades na Justiça são muito diferentes. O que o TJ entende por gratuidade é diferente do TRF2, que é diferente do 3, do 4. Então busque saber, por exemplo, como é que aquele tribunal decide em gratuidade. Traga uma jurisprudência específica da gratuidade daquele tribunal. Então isso é design da informação. É quando você começa a pensar a informação de uma maneira mais deliberada, sair daquele modo automático, aquele modo de criar peças de forma automática, e a gente vai ver que isso tem um grave prejuízo à sua advocacia, e começa a trazer uma argumentação mais específica, mais pensada, escolhas mais deliberadas, e a gente vai analisar elas uma a uma ao longo desta aula também. Um outro exemplo, pedido de tutela. Conforme previsto no artigo 300, aí vem, menciona, repete, fala sobre, coloca ali o dispositivo da lei, tá? E aí lá no final da página começa a falar sobre, no caso, o fumus boni iuris se demonstra assim clara como a luz solar, certa como a matemática, meio que argumentando, mas ainda não falou o que está acontecendo, né? Talvez esteja lá nos fatos, talvez, mas ainda não falou nada. Então é uma página que tem muita coisa ali, mas não tem tanta informação. O design da informação não está bom. E aí como seria isso refeito? Tá? De novo, a gente vai explicar direitinho o que está acontecendo aqui, mas a gente tem uma tabela mostrando um comparativo entre o que acontece com a tutela indeferida. Então o perigo na demora está muito mais evidente aqui, agravamento do estado de saúde, risco de óbito. No subtítulo já vem uma informação impactante, paciente em estado grave, risco de morte, aponta o documento 7. Primeira coisa que o juiz tem em conta antes de o juiz ler, imagina, o artigo 300, o que é a tutela, quando se aplica, aquele monte de coisa que a gente vê todos os dias. Então já vem uma informação concreta, tá? Ali direto no subtítulo. E logo o primeiro parágrafo já vem a informação mais importante. Tá? Onde é que está a probabilidade, onde é que está o perigo na demora. Então isso é design da informação. Tem uma jurisprudência específica mostrando ali, corroborando o pedido de tutela de urgência naquele caso específico. Então, de novo, isso aqui não é uma petição do modo automático. Não é uma petição. Percebam que essa anterior aqui, ela está lá naquela zona cinzenta. Não tem nenhum problema visual, não é uma petição que não tenha ergonomia, mas ela também não colabora em nada com o pedido. E é por isso que cada vez mais há essa tendência a decisões genéricas que enfrentam muitas vezes petições que também carregam em si essa característica de ser mais genérica, menos específica. Então tome nota, design da informação não é apenas o uso de elementos visuais, mas a maneira que você pensa e organiza de forma estratégica a sua informação em elementos textuais e visuais. Então, como a gente falou ali, percebam que não tem a ver com a informação jurídica, com direito, também não tem a ver com o português. Você não precisa saber a diferença entre este e esse. Eu mesmo vivo me confundindo e o jogador não vai
fazer esse juízo de valor, ou se você usa porquê certo, porquê junto, separado, tá? Não existe essa avaliação. O juiz, o assessor, precisa da informação bem pensada, bem estruturada, bem organizada e bem clara. Tá? Então, muitas vezes um parágrafo super rebuscado, bem escrito, cheio de orações coordenadas, longas e muitos adjetivos, pode estar perfeitamente correto do ponto de vista do português, mas ser de ruim leitura e digestão, de ruim análise, porque não diz muito. Então, o design da informação é pensar a informação de maneira deliberada e dispor esses elementos textuais que a gente vai falar como, que a gente formata, que a gente cria hierarquia, que a gente cria organização, elementos visuais, de maneira a criar uma página, uma petição, um documento que seja claro, que tenha força argumentativa, que convença. E aí, para não deixar os nossos amigos criminalistas de fora, já que eles muitas vezes falam comigo, pô, Júlio, mas você não traz exemplos do criminal? Eu trouxe um aqui, um exemplo de legítima defesa, tá? Não é minha praia, então não julguem o meu conhecimento jurídico no criminal. Faz muito tempo que eu não trabalho com criminal. Lá no início da minha carreira na justiça eu trabalhei, mas não mais. Então, aqui tem uma descrição sobre uma questão de legítima defesa, né? Uma narrativa aqui sobre legítima defesa, e aí vem falando, meio que explicando, tá meio confuso, não tá tão claro, você pode parar aí, dar um pause, ler um pouquinho se você quiser. E como é que a gente aplicaria o design da informação aqui? Criando uma dinâmica de eventos. Por exemplo, a gente está falando de eventos no tempo, num tempo curto, claro, então nem é uma linha do tempo, fulano fez isso em tal horário, em tal hora, não, é tudo acontecendo de uma maneira simultânea. Porém, quando a gente coloca essa informação organizada, isso fica muito mais claro para o juiz. Então, Pedro ataca João, ponto 1, chutes e socos. João se defende com as mãos, ponto 2, cobre o rosto, tenta afastar, confere com o depoimento da testemunha, documento tal. Ponto 3, Pedro continua, momento em que Marcelo, lá, outra testemunha, outro ali do processo, interveio. 4. João executa o golpe que desmaia Pedro. Não havia como exigir racionalidade, enfim. Você faz uma organização dessas ideias, tem muito menos texto, é muito mais fácil de você colocar os fatos sob perspectiva na cabeça do juiz, na cabeça de quem está vendo. Então, esse é o grande ponto do design da informação. E muda completamente, tá? Muda completamente dessa página para essa outra página, a percepção da sua informação. Então, olha aqui alguns exemplos de design da informação em várias áreas do direito, feitas por alunos nossos. Aqui um gráfico de alimentos, ação geralmente revisional de alimento, pedido de alimentos, então gráfico, tabela com gastos, mostrando ali os gastos da criança, renda do autor, confrontando isso. Olha que página agradável, imagina se tivesse que ficar narrando todos esses gastos ao longo de parágrafos. De vestuário é tanto, de não sei o que é tanto. Então você coloca essa informação que fica muito mais evidente, clara e organizada. Aqui um aluno também optou por colocar os subtítulos específicos. Então aqui dando moral, ele já colocou ali, diminuição da única fonte de renda. Então ele já resumiu numa frase em que se baseia o pedido dele dando moral, no fato de que, por conta de alguma cobrança indevida, houve uma diminuição da única fonte de renda. E isso, de fato, é uma coisa importante. Depois ele vai discorrer, claro, isso não elimina a necessidade, muito pelo contrário, mas tira aquele caráter. Por exemplo, o que é uma petição, um pedido de dano moral que a gente vê muito genérico? O autor se sentiu extremamente ofendido, abalado, então são termos muito subjetivos, mas não mostra como ele se sentiu, qual foi exatamente esse dano, onde está ali. Então é bom apontar o dedo, e aqui ele fez isso no subtítulo. Isso é design da informação. Aqui esse outro aluno usou design da informação para print screens, para imagens, também fazendo recortes que favorecem a leitura e apontam para um trecho específico do print screen. Então ele já pegou um documento, já fez o print e já colocou ali uma linha puxando para onde ele quer que o juiz olhe, para onde ele está chamando atenção. Então 2 recortes ali sobre os empréstimos e o total líquido, facilitando a análise daquele documento. Esse outro aqui, se eu não me engano, uma petição também criminal, ele fez uma esquematização do resumo da defesa numa tabela na primeira página, explicando
as preliminares, as defesas preliminares, o mérito e as teses subsidiárias em casos aqui de condenação. Então ele já trouxe tudo, isso diminui risco de uma sentença omissa, de uma sentença que não ataque algum desses pontos, porque os pontos estão muito evidentes. Então isso também é design da informação. Se outro aluno, procurador, usou os pontos de atenção para dar ênfase à informação principal da página, com uma citação lateral, uma espécie de uma coluna. Então ele colocou aqui equívoco na apreciação da liminar, direito decorrente de enquadramento, ato concreto de efeitos contínuos. Ele pegou uma frase que ele considerava relevante para aquela página, de impacto. Ele conversou comigo, era uma petição muito longa, então ele foi usando esses destaques, essas citações ao longo da petição, para que o juiz, ainda que ele passasse pelaquela leitura mais rapidamente, ele não perdesse de vista esses pontos fundamentais e cruciais e chave para a análise da peça. Aqui também uma tabela esquematizada sobre onde está o perigo na demora e o fumus boni iudice, né, a verossimilhança, trazendo uma questão específica, aprovação do vestibular, cumprimento da carga horária, perigo na demora, prazo final para matrícula dia 2 de junho, então já joga luz muito rapidamente. Se o juiz está recebendo essa petição no dia 1º de junho, no dia 30 de maio, ele já vai olhar e falar, olha, pelo menos eu tenho que decidir isso aqui. Né? Nem que seja para dizer não, eu tenho que dizer não e por quê? Porque eu preciso decidir isso. Então, bem evidenciado. Tudo isso é design da informação. Outro resumo aqui. Aqui também um ponto de atenção em cima da jurisprudência, mostrando aqui que ela está atualizada, que é um precedente do próprio tribunal, que é um precedente recente e colocando ali um ponto de atenção que é muito relevante. Então, tome nota. A forma como a informação é apresentada contribui para a clareza, credibilidade e a força argumentativa da tese e, consequentemente, influencia o processo decisório. Então, como a gente está falando aqui desde o princípio, se forma e conteúdo se confundem, se eles são indissociáveis, a maneira como você vai dispor esses fatos, como você vai organizar a sua peça, e você já deve ter percebido isso com os meus exemplos. Você deve estar pensando aqui agora, pô, realmente, se eu estivesse analisando essa peça, eu sinto que é diferente, eu sinto que é uma outra coisa. Parece que a gente nem está falando do mesmo direito, da mesma organização. Né? Tem diferença, e a gente percebe isso. A gente olha e sente. E isso influencia, isso impacta o processo decisório. Tá? Impacta muito mais, certamente, do que a fome ou do que estar saciado, porque isso repercute diretamente no trabalho que aquele juiz está realizando em cima do seu processo. E aí, falando em processo decisório, eu quero falar com você o seguinte, a gente tem termos no direito, como verossimilhança, fumus boni iudice, boa-fé, embargos protelatórios, princípios, que são termos o quê? São termos subjetivos. Quando a gente está diante de um caso para analisar, a gente fala assim, esse caso tem ou não tem verossimilhança? Não existe uma lista sobre o que é necessário para ter verossimilhança. Na verdade, eu diria que quase todos os casos jurídicos, você levou ali as provas, eles têm alguma verossimilhança. A maioria, digamos assim. Mas quão verossimilhante ele é? Então, isso é uma margem muito grande para o julgador. A boa-fé também. Não é fácil de interpretar a boa-fé. Tá? Os embargos protelatórios. Quem nunca recebeu uma decisão de embargos protelatórios e falou assim, mas eu não queria protelar. Eu realmente entrei porque eu acreditava que estava errado, que tinha um erro, tinha uma omissão, tinha uma contradição e tomei o embargo protelatório. E isso, por que é importante a gente tomar nota disso e ter consciência da subjetividade do nosso direito? O próprio Marco Aurélio já falou isso, ratificando a subjetividade, de que o magistrado, ao examinar a lide, deve idealizar a solução mais justa, somente após deve recorrer à dogmática para formalizar. Então, assim, é o famoso, em linhas gerais, decide antes para depois fundamentar a decisão, para depois escolher, procurar no direito como sustentar aquela decisão. E isso acontece mais do que vocês imaginam. Quando a gente está diante de uma questão que pode ir para um lado ou para o outro, é comum que o subjugador primeiro crie uma ideia na cabeça dele do que é a decisão mais correta, para depois encontrar a solução adequada, encontrar ali a fundamentação. Tá? Então, tome nota. Quanto mais subjetiva uma decisão, mais influenciável ela é.
Tá? Logo, se a gente tivesse um direito que fosse preto no branco, que tudo fosse ali tipo direito de formulário, eu juntei aqui atestado, certidão, não sei o que, é procedente. Não juntou, não é. Verossimilhança são 3 provas que você precisa trazer e as provas são X, Y, Z. A gente nem estaria discutindo essa aula aqui, nem existiria. Ou muito provavelmente não. Mas você sabe que não é assim. Você sabe que você chega lá e os juízes variam entre si, há viés, há ruído, há uma grande disparidade de decisões e isso tem a ver com a subjetividade. Mas, para você agora que está aprendendo isso, você vai descobrir que ser subjetivo é bom. É bom porque você, ao influenciar, você vai conseguir ter esta vantagem sobre os seus concorrentes, sobre os outros advogados que não conhecem essas técnicas de design da informação, de ergonomia visual, e você vai conseguir manipular no bom sentido, claro, porque este é o papel do advogado, esse que é o seu papel, trazer a melhor defesa, a melhor representação para o seu cliente, você vai conseguir usar isso a seu favor. Então, recapitulando, a petição perfeita possui ergonomia visual, facilitando a leitura e análise e possui um bom design da informação, estratégico e intencional. Agora vamos passar à petição perfeita na visão de um juiz. O Fábio Souza, eu tive a oportunidade de trabalhar, ele é juiz federal, ex-membro da TNU, trabalhei com ele aqui na Justiça Federal, já fiz algumas lives, e ele diz que a petição ideal é a que leva com bastante clareza a mensagem do redator, do advogado, e que há características comuns a todas as boas petições, que são aquelas com maior poder de convencimento. O ponto aqui é a gente, de novo, ver um juiz ratificando que existem petições com poder maior de convencimento. De novo, não é formulário, não é preto no branco. O direito é subjetivo e a tua petição, sem dúvida, influencia. E o segundo ponto também é que ele menciona a questão da clareza, que a gente está mostrando muito aqui como o design da informação torna a sua petição, a sua tese mais clara. Mas vamos ver agora a petição perfeita na visão da magistratura, não só de um juiz ou não na minha visão. Vamos ver o que juízes pensam acerca de uma petição perfeita. E hoje nós temos uma pesquisa, na verdade duas, tanto com a magistratura federal quanto a magistratura estadual. E o mais legal é que as duas petições, as duas pesquisas deram praticamente o mesmo resultado, o que mostra um alinhamento muito grande e o que é bom para a gente. E na visão da magistratura, os elementos aqui importantes, tá? Em grau, a gente tem ali uma escala de 0 a 100, o uso de destaques no texto, como menos importante, combinação de elementos visuais e textuais, redução no número de páginas, concisão, boa formatação da peça, olha lá, onde é que está a boa formatação da peça, e a redação objetiva, 5 pontos aí mais trazidos por juízes como importantes na hora de uma redação que facilita, que torna uma petição agradável para leitura e análise. Agora, olha a mágica. A gente vai pegar o que a gente falou de ergonomia visual e design da informação e colocar esses pontos que os juízes falaram e a gente vai descobrir que todos eles se relacionam ou a um, ou a outro, ou a ambos. Olha só que interessante. Então, o uso de destaques no texto, ele tem relação com a ergonomia visual, muitos destaques vão gerar poluição, vão atrapalhar a legibilidade, mas também tem relação com o design da informação. Destaques bem acertados vão conduzir a leitura e vão ajudar, como a gente mostrou naqueles exemplos, ao juiz compreender a causa. A combinação de elementos textuais e visuais tem tudo a ver com o design da informação. A gente mostrou muitos exemplos aqui. Utilizar gráficos, fluxogramas, linhas do tempo, estão aqui no âmbito do design da informação. A redução do número de páginas tem a ver com o design da informação, você está deixando aquela informação mais concisa. E também tem a ver com a ergonomia visual, porque você vai ter menos páginas para ler, menos informação para ler, isso gera conforto na hora da sua leitura. A boa formatação da peça tem tudo a ver com a ergonomia visual. Uma peça mal formatada, como a gente já viu aqui no início, gera dificuldade na leitura, então tem a ver com a ergonomia visual. E a redação objetiva, que a gente vai falar aqui também, tem tudo a ver com o design da informação, em como você pensa a informação. Tem muito mais a ver com isso do que com o português. Tem muito mais a ver com a perspectiva de como você pensa e coloca essas informações do que necessariamente com a questão da redação e do português. Então, o que os juízes falaram para a gente na pesquisa é que uma petição ideal para leitura e análise tem ergonomia visual e design da informação.
exatamente o que a gente falou aqui. Então, olha só que interessante. Então, agora vamos trabalhar um por um desses pontos que o juiz, essa subdivisão da ergonomia visual e do design da informação, e trabalhar uma por uma. Uso de destaques no texto. Às vezes ajudam, muitas vezes atrapalham. Então esse foi o primeiro ponto, foi pouco mencionado até pelos juízes, mas acho que foi pouco mencionado porque os juízes não estão acostumados com destaques bem feitos. Então, muitas vezes eles atrapalham. Então fica uma pergunta meio confusa. Os destaques ajudam ou não? Depende. Essa seria a melhor resposta. E por isso talvez ele não tenha sido tão mencionado. Mas eu posso garantir que, pensando em design da informação, um bom destaque, sem dúvida, vai ajudar muito a sua petição. O destaque que não ajuda a sua petição é esse tipo de destaque. Tanto pela forma, marca-texto, sublinhado, que é um destaque que baixa a legibilidade, que não deve ser usado, letras garrafais em vermelho, que passam uma sensação ali que não colabora muito. A gente vai falar de urgência em outro momento aqui também, mas mais do que isso, a informação que está sendo destacada. Não parece uma informação muito deliberada. A gente vê isso muito na prática, informações que dizem respeito à indignação, a estados subjetivos, como a autora está passando necessidades. Júlio, mas isso é importante o juiz saber. Eu vou dizer sim, mas você tem que mostrar qual é a necessidade que ela está passando. Ela está desprovida da sua renda. Isso é um fato objetivo. Está passando necessidade não é um fato objetivo e não prova nada, não diz muito. Então, o primeiro passo para um bom destaque, além de usar o destaque correto, que eu recomendo que você utilize o negrito, e a gente vai ver que tem muita força num bom destaque, é que você escolha deliberadamente esses destaques de maneira a conseguir direcionar a atenção para pontos importantes. E quais são os pontos importantes? Não são os pontos que você, ao escrever uma petição, acredita ou julga que sejam. São os pontos que são importantes para a tomada de decisão, para a compreensão integral da causa. Não para a comoção, mas para a compreensão e para que possa ser tomada uma decisão bem tomada e direcionada para aquele ponto. Nós temos as petições em que o destaque não atrapalham, como aqui, afinal nem há destaque, não tem grifo, não tem sublinhado, não tem caixalto, não tem nada, mas eles também não ajudam. Então concorda comigo que essa página de petição, embora ela não tenha um problema de ergonomia visual, não tem nada aqui que chame atenção negativamente, tem muita informação aqui e certamente aqui nesse meio tem alguma informação mais importante. E se há alguma informação mais importante na hierarquia das informações, ela deveria sim estar destacada, porque numa leitura mais rápida, não só isso vai direcionar o olhar, como vai ajudar também a reter aquela informação que está destacada. E nós temos as petições que estão destacadas, mas os destaques atrapalham, como é o caso dessa, que a gente já mostrou aqui nessa aula. E por que atrapalham? Por várias razões. Primeiro, porque são muitos, então você já perdeu a força do destaque, porque você diluiu muito, tem destaque no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e eles atrapalham o ponto da credibilidade, tá ali, caixa alta, que é uma coisa que traz essa conotação de um tom rude, fora o sublinhado junto com o itálico, que baixa a legibilidade daquele destaque, e fora o fato principal de que muitas informações ali não são relevantes. Então, por que destacar direito fundamental previsto na Constituição Federal de 88? Ora, todo juiz sabe o que é a autoridade de justiça e a relevância. Não é a previsão na Constituição que vai fazer ou não ele ser deferido. O que vai fazer ou não ser deferido são questões concretas. O que é concreto num pedido de gratuidade? Quanto a pessoa ganha, qual é o entendimento do tribunal, enfim, fatos objetivos que enquadrem o teu caso no entendimento daquele magistrado, daquele tribunal acerca da gratuidade de justiça. E não destacar o que diz a Lei 1060, destacar que o requerente comprovou com sublinhado. Comprovou, se você botar, tem o documento. Não precisa destacar o comprovou. Comprovou, está ali o documento. Então a gente chega ao conceito de paradoxo do destaque, que, ao olhar para essas duas petições,
Se eu te perguntar assim, qual das duas está destacada e qual não está destacada, talvez você me diga, Júlia, da esquerda está destacada e a da direita não. Mas eu posso te garantir que nenhuma das duas está destacada. A primeira tem grifos, sublinhado, itálico, negrito, tem uso da caixa alta, mas ela não tem destaque. Por quê? Porque como tem muito destaque, nenhuma informação está destacada. Quando você destaca tudo, você não destaca nada. Quando tudo está destacado, nada está destacado. Esse é o paradoxo do destaque. Então as duas páginas aqui não estão aproveitando o potencial do uso dos destaques. E como é um destaque que conduz à leitura? Na nossa releitura da petição da gratuidade, da página da gratuidade. A gente vai selecionar quais são as informações essenciais, e elas não são muitas, e vai marcar com o negrito. E por ser uma página limpa, por ser uma petição limpa, esse destaque naturalmente vai sobressair. Porque o que faz o destaque acontecer é o contraste, é a diferença. Página limpa, contraste pequeno e bem marcado. Tá? É isso que faz essa informação sobressair quando a gente está falando de destaques. Então, metade dos seus proventos são destinados para o tratamento de autismo do seu filho. Informação específica, extremamente relevante e destacada. A autora é mãe solteira. É relevante porque não tem ninguém para compor a renda. Não é porque o juiz vai ficar com pena que ela é solteira. É porque o fato de ser solteira não tem ninguém para compor a renda. Ela é responsável total pelo filho. E ela tem que ganhar o dinheiro, trabalhar e ainda assim custear esse tratamento. E no final, o valor que sobra da renda, de 26% ou cerca de R$ 1.300. Com essas três informações, ainda que eu não leia essa página, eu tenho o suficiente para decidir sobre a gratuidade de justiça. Olha que loucura! Se eu não ler essa página, se eu simplesmente olhar para esses três destaques, eu consigo entender o cenário fático dessa pessoa e decidir acerca da gratuidade de justiça. Porque eu não preciso de mais nada. Só conferir os documentos, verificar o entendimento do tribunal, claro, conferir e deferir ou indeferir. E também nós temos os pontos de atenção. Tá? Além dos destaques do negrito, o ponto de atenção também é um destaque, porque ele tem contraste, tem diferença com o resto do texto, então ele se destaca naturalmente. Então o meu ponto de atenção, nesse caso, foi a tabela. Existem outros pontos de atenção, a gente já mostrou até alguns aqui, como aquelas na jurisprudência, mas isso é um ponto de atenção e destaque também. Olha aqui agora nos documentos de alunos alguns desses exemplos. Ele pegou uma página, uma frase específica e importante. Um simples cálculo matemático nos permite auferir que a taxa celebrada excede a tolerância 50% acima da taxa média. Essa era a frase essencial que ele considerou e ele negritou aquela informação e ela fica evidente nessa página, que coincide com a informação específica do julgado que ele trouxe, que é um precedente do tribunal em que ele atua, recente, olha quanta coisa aqui acontecendo, né? E que diz ali algo totalmente em linha com a argumentação que ele destacou. Outro exemplo aqui também, temos um ponto de atenção, uma linha do tempo, tá? E temos duas informações destacadas. Entrava no serviço às 6, saía às 12, retornando às 16, terminamos a jornada às 22 horas, que dá ênfase ao trabalho, que eu acho que é uma pessoa que estava em condicional, alguma coisa, e foi presa novamente. Né? O réu trabalhava mais de 12 horas por dia, fora os sábados, não tendo sequer tempo para se dedicar ao crime supostamente praticado. Então ela quis dar ênfase nisso. Nessa página era importante para ela dizer que o réu estava trabalhando, que o réu estava fazendo tudo direitinho, que o réu trabalhava o dia inteiro, que a carga horária era assim, assada e tal. Essa era a informação que ela queria destacar e que ela queria que o juiz pegasse, captasse e não esquecesse. Aqui um outro exemplo também, de novo um criminal, aí o pessoal do criminal que diz que às vezes eu não trago petições criminais, né, em habeas corpus, 2 pontos de destaque, né, no caso lá embaixo, pedindo a concessão, ali em cima, trata-se de um réu primário que cumpriu o processo integralmente, resguardou a ordem pública, não é criminoso, tem excelente comportamento carcerário, não há envolvimento com facção e organização criminosa. Essa é a informação central, mais importante que ele considerou para essa página. E é isso você que vai ter que refletir e fazer. E o outro ponto também aqui de atenção. Tá? Então, dando continuidade aos elementos que a magistratura considera essenciais, que estão dentro do design da informação e também da ergonomia visual, a gente vai continuar com os elementos visuais.
que estão mais para o design da informação. A gente já viu alguns aqui, mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui uma petição sem elementos visuais. E aí a minha legenda foi, ok, mas... sabe aquela coisa tipo meme, né? Tem até uma página na internet que é em inglês, né? Yes, but. É uma brincadeira. Mas assim, ok, mas, né? Mas não é isso tudo. Então assim, a gente consegue dar muito mais clareza e força argumentativa quando a gente traz elementos visuais para a nossa peça, quando a gente coloca as informações em perspectiva, como eu estou fazendo aqui com vocês também ao longo dessa apresentação. Tá? Isso traz muita força para a sua peça. E aqui, né, o nosso exemplo dá aquela informação da legítima defesa com esse impacto dos elementos visuais. Então, uma petição perfeita, aquela que está lá na faixa da direita do nosso gráfico, ela não pode ser simplesmente aquela petição ABNT com alguma coisinha ali e tal, e pronto. A gente precisa trazer clareza para as informações com o uso de elementos visuais, sempre que necessários. E eu posso garantir que muitas vezes você vai encontrar, se pegar sua petição aí agora, cara, realmente eu faço aqui, eu coloco dados, isso aqui poderia ficar melhor em tabelas, eu estou dispondo fatos ao longo do tempo, isso ficaria melhor numa linha do tempo, eu poderia esquematizar essa informação num organograma, num fluxograma, né? Poxa, que legal. Então, eu tenho certeza que você vai encontrar aplicabilidade para isso, se é que já não faz uso de uma forma moderada. E aqui trazendo de novo alguns exemplos para ilustrar, olha só, uma espécie de uma linha do tempo numa forma diferente, né? Sem aquele traço. Então, 2020, 2019, 2010, 2013, 2019, 2021, mostrando ano a ano. E você percebe também que essa petição tem destaques bem pensados, né? Tem hierarquia também ali nos títulos, nos subtítulos. Então, tem o uso de elementos visuais para dar clareza à informação. Aqui também um gráfico de barras parecido com o que eu trouxe. Então olha como é que é a disparidade entre um contrato original e o contrato revisado. Isso joga uma luz diferente naquela informação, muito diferente de você escrever o contrato original é 129 mil, o contrato revisado é 55. Um gráfico coloca sem dúvida as informações em perspectiva e traz muito mais força argumentativa. Tabelas organizam as informações e dão aquelas informações de mão beijada, né, organizada. Como assessor, a grande felicidade que eu tenho é quando eu pego informações em tabela. Né? Eu sou da área do previdenciário, aquelas tabelas de tempo especial, aquelas tabelas de auxílio-doença com tudo direitinho, tudo organizado. Né? Aquilo é uma grande satisfação que facilita demais tocar aquele processo. Então aqui ele trouxe uma informação muito bem organizada. Outro aqui, questões de família que usam muito, tabelas com gastos, total, muita clareza, muita organização. Linha do tempo, que a gente já falou também, olha só, sobre questão de suspensão, né, de juros. Muito bom. Esse eu achei muito legal também, uma tabela mostrando os voos, né? É uma questão de responsabilidade civil aqui, mostrando em perspectiva os voos, data de ida, data de chegada. Isso é muito bom, né? Muito organizado. Elementos visuais, como a gente já mostrou, para organizar a questão de tutela aqui de danos morais e materiais. Então, pontos de atenção, elementos visuais como pontos de atenção. Então, percebam que até em lugares que, tudo bem, isso aqui não seria uma tabela, não seria uma linha do tempo, mas eu criei um elemento visual que cria um ponto de atenção, um foco atencional, cria uma lista de marcadores, né, um bullets ali, para esquematizar essas informações e trazer realmente mais clareza para elas. E até mesmo esses destaques com elementos visuais que a gente pode utilizar. Aqui a gente tem uma questão super complexa, que era sobre um erro no computador e tal. Então o advogado fez vários prints e esquematizou tudo para que o juiz entendesse sem que ele precisasse, e dificilmente ele faria isso, abrir o computador e refazer aquele espaço. Tudo demonstrado numa esquematização. E aí a gente vai a um próximo ponto agora, elementos visuais, né? Já entendemos como eles trazem uma outra cara, uma outra potência para a sua petição. Vamos falar aqui também de concisão.
Tá? E para falar de concisão, eu quero começar dizendo que tamanho não é documento. Então, não é quanto mais argumentos, quanto mais coisas eu trouxer para minha petição, melhor ela fica. Na verdade, na maioria das vezes, é o exato oposto que acontece. Então, quando a gente redesenha a informação, torna essa informação mais específica, mais clara e enxuga, tirando aquilo que é excesso, aquilo que eu costumo chamar de ruído, aquilo que não acrescenta muito, né, a compreensão dos fatos e ao processo decisório, a concisão, a redução do número de páginas, que é o que os juízes mencionaram, é quase que um fator inevitável. Nesse exemplo da petição de gratuidade de justiça, na segunda página, eu coloquei um elemento visual, adicionei uma tabela e ainda assim a gente ganhou praticamente 1/3 da página vazia. Imagina isso numa petição de 10 páginas, são 3 páginas. De 30, são 9. É muita coisa. Então, organizar a informação, torná-las mais específicas, deliberadas e pensadas, vai automaticamente trazer a redução no número de páginas e a concisão desejada e elogiada, mencionada pelos juízes como fator fundamental e importante em petições também. E aí eu gosto de trazer esse conceito da densidade informacional. É um conceito que eu criei, tá? E eu falo que é mais importante que o tamanho. É igual a densidade nutricional de um alimento, né? Tem aqueles alimentos que têm muitas calorias e nada de nutrientes, né? Então você pega, sei lá, um doce e tal, e tem aqueles que têm poucas calorias, mas muito nutrientes. Não os nutricionistas falam em densidade nutricional, um alimento com muitos nutrientes. E a densidade informacional, ela é por aí. Porque existem os documentos com baixa densidade informacional. O que é isso, Júlio? São os documentos, as petições que falam muito, mas dizem muito pouco. Então, princípios, direito fundamental, Constituição, dá um monte de volta, e aí você chega no final, não tem nada de concreto. Eu já peguei petição de auxílio-doença com 29 páginas que, apesar das 29 páginas, não dizia qual era a doença do autor. Dizia só que ele estava incapaz para o trabalho. O que é óbvio que se a pessoa está pedindo auxílio-doença, que ela está alegando que está incapaz para o trabalho. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas nem sequer tinha a mínima informação de qual era a doença que ele estava tendo, que ele estava passando ali no momento. Muitas vezes não tem a atividade habitual. Então é sempre esse excesso de ruído para pouca informação. Isso é o que eu pego na prática. Então aqui a gente tem a alta densidade informacional. Acabou saindo errado aqui no slide, né? Que seria o contrário, né? Não é falou muito, mas disse pouco. É falou pouco, mas disse muito. Então eu consegui, ao mesmo tempo que eu reduzi essa informação, eu trouxe muito mais. Eu reduzi a informação? Não, desculpa. Eu reduzi o texto, mas eu trouxe muito mais informação. Eu trouxe muito mais densidade de informação para essa página. Logo, quanto maior a sua peça, mais diluída a sua informação. E quanto mais diluída a sua informação, mais fraca ela fica. Ou seja, ao deixar a sua petição muito longa, você retira força argumentativa dos pontos cruciais, dos pontos-chave. Ao adicionar, você não está adicionando potência, você está retirando, muitas vezes, potência daqueles pontos essenciais. Então, na dúvida, se você puder deixar de fora isso que não agrega, faça essa limpeza na sua petição e retire tudo aquilo que é floreios e malabarismos que talvez possa servir para a faculdade, para aquela prova da OAB, mencionar ali o princípio, isso, aquilo, a doutrina, mas para o julgamento, na maioria das vezes, não é. Bom, então a gente encerra por aqui essa aula de hoje, mas eu já quero falar com você o que nós veremos na aula 2 e o que eu quero que você faça até lá, que é importantíssimo, tá? A gente tem muita coisa para estudar ainda e para aprender. E a primeira coisa que a gente vai ver na aula 2 é o conceito de cegueira de faixa. E eu deixei para a aula 2 porque também é um aprendizado muito, muito, muito importante. E aqui ao final desta aula acho que já ficaria um pouco cansativo. Então a gente vai entender o que é essa cegueira de faixa, tá? E como ela prejudica a leitura da sua petição. Um spoiler que eu posso te dar é que a cegueira de faixa ela é uma das grandes responsáveis pelas decisões genéricas. Só com o que você já aprendeu aqui hoje, sem dúvida,
você já entendeu um bocado de coisas que já são aplicáveis e já vão tirar a sua petição ali daquela zona cinzenta, já vai começar a empurrar ela para aquele lugar que a gente quer de ergonomia visual e design da informação. Mas compreender o conceito de cegueira de faixa, sem dúvida, vai ajudar ainda mais. E a gente vai ver também o que compõe a boa formatação da peça, que foi ali aquele quarto ponto, né, citado na pesquisa da magistratura. Então, o que você precisa para conseguir uma petição com boa ergonomia visual? O que precisa, Júlio? É a fonte? É a margem? Vamos ver direitinho o que compõe a ergonomia visual de um documento para que o seu documento nunca passe por esse problema de legibilidade e leiturabilidade, que é um outro conceito também que a gente vai ver. E a gente vai falar sobre redação objetiva, né? E como a redação objetiva pode tirar o seu processo daquela linha de produção, que também tem relação com as decisões genéricas. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente fechar esse apanhado, fechar esses conceitos de ergonomia visual e design da informação, para que você consiga aplicar e ter melhores resultados. E claro, né, também faremos dentro do Word, dentro do editor de texto, na prática, a gente vai pegar uma petição comum, uma petição ali da zona cinzenta, uma petição que muito possivelmente pode se parecer até com a sua própria petição e vai aplicar esses conceitos no Word, mostrar as ferramentas de formatação, na prática, como você vai fazer passo a passo para criar pontos de atenção, elementos visuais, hierarquia, contraste, destaques. Vai ser um trabalho muito legal que eu vou fazer junto com você. E o que eu quero que você faça hoje até lá é que você, criticamente, olhe para as suas petições, olhe para a sua petição e passe aqui um checklist, ponto a ponto do que eu fui falando, e conferindo. Minha petição tem ergonomia visual? Os meus destaques estão bem pensados? Quantos pontos de atenção eu tenho numa página? Eu estou usando elementos visuais de maneira adequada? A minha informação está específica? Como está a minha densidade informacional? Eu estou destacando as informações corretas ou não? Eu estou usando as ferramentas de destaque corretas ou não? Então faça essa leitura e vá melhorando ponto a ponto e no final me diga o que você conseguiu. Se houve redução de páginas, se você sentiu que a informação está mais clara, está mais potente. E claro, se você tiver a oportunidade de já começar a aplicar, de já protocolar a sua primeira petição, faça isso, que eu te garanto que você vai conseguir resultados melhores. Então é isso, comenta aí se você gostou da aula, pode comentar também lá no Instagram, na caixinha, no direct, fica à vontade, tire as suas dúvidas e claro, aplique e se prepare para a aula 2, que tem muito mais para a gente aprender. Então é isso, um grande abraço e até a aula 2.